A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages e é uma alegria poder entrar na tua casa, compartilhar o Evangelho com você. Nós somos uma igreja que se baseia na Palavra de Deus, que leva Jesus Cristo para as pessoas e diz que, infelizmente, por nós mesmos, nós nunca conseguiríamos ser salvos, estarmos juntos de Deus. Mas Jesus Cristo é a solução. Também somos uma igreja que crê que o governo da igreja não pode ser exercido por uma pessoa só. Eu sou um dos pastores dela, sou o pastor titular dela, Reverendo Paulo Bonelli, mas juntamente comigo há um conselho que governa a igreja. Homens que foram eleitos pela Assembleia da Igreja para governarem junto conosco e têm a mesma autoridade que eu e o Reverendo Lucas, que também participa aqui desse programa. Somos uma igreja que entende que temos que ter atividades para todas as faixas etárias. Então nós temos atividades para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, para os adultos. Também cremos que devemos ter atividades para os casais, para as famílias. Então eu quero convidar você para estar conosco, ali na Rua Fausto de Souza, número 353, as nossas principais atividades ocorrem aos domingos. Temos outras atividades durante toda a semana, mas as principais são aos domingos. Um culto às 9 horas da manhã, escola dominical, um momento onde que as pessoas ouvem o Evangelho e podem tirar as dúvidas às 10 horas, e mais um culto às 19 horas. Você é convidado para estar conosco. Hoje queria compartilhar com vocês um texto de Isaías, capítulo 1, dos versículos 1 ao 9, que é o texto que nós temos trabalhado lá na Igreja Presbiteriana de Lages, que diz assim a palavra de Deus. Visão de Isaías, filho de Amos, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai dessa nação, pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, e as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por este momento que nós podemos parar nesse dia e refletirmos sobre a Tua Palavra, Pai Santo. Queremos te implorar que o Senhor fale ao nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você gosta de cinema, e eu acredito que você goste mesmo vendo em casa, usando o serviço de streaming, você provavelmente já viu aquela série de filmes Rocky o Lutador. E num desses filmes, o filme Rocky Balboa, lançado em 2006, mostra já Rocky no final da carreira,
já sendo um treinador, e ele tem quase aposentado, e ele tem um filho já adulto que fez faculdade, fez tudo o que tinha direito, mas ele dizia que não conseguia nada na vida porque vivia à sombra do pai. Esse desabafo do filho acontece no meio da rua, porque ele evitava o pai, num ambiente úmido de chuva de inverno. E o pai, o Roque, ao ouvir isso, fala assim: filho, eu vou te contar como está o meu coração. E a partir daí ele começa a falar como vê o filho e como vê a situação do filho. Bom, esse texto de Isaías também fala sobre isso. É interessante que o livro de Isaías não começa falando de como Deus chamou Isaías para ser profeta. Já começa direto na mensagem. Isaías foi um profeta que, como ele mesmo diz no versículo 1, profetizou durante 4 reis. E isso deve ter durado 40 anos. Provavelmente Isaías começou a profetizar nos anos 740 e foi até os anos 700 a.C. E a gente vê Deus usando Isaías para alertar a situação do povo e ver como Deus via aquele povo e a sua situação. Quando a gente começa a pensar nisso, a gente vê um pai falando para o filho e alertando o filho das coisas que ele tem feito. É esse o cenário de Isaías capítulo 1. É isso que Deus fala em Isaías capítulo 1. Só que o cenário aqui não é de uma conversa no meio da rua, não é uma conversa simplesmente amistosa, mas é uma conversa difícil. E Deus usa aqui a figura, todo o cenário é colocado como se fosse um tribunal. E Deus chama a criação, os céus e a terra, como testemunha de acusação contra o povo de Israel. Por quê? Porque do mesmo jeito que Deus criou os céus e a terra, e criou a nós, Deus sustenta os céus e a terra, também sustenta a nós. Só que os céus e a terra continuam louvando e bendizendo a Deus. Mas Israel e nós queremos viver do nosso jeito. Essa é a acusação que fala aqui no versículo 2. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. É interessante a gente pensar nessa figura do revoltado, e principalmente de filho. Quando a gente pensa nisso, logo me vem à cabeça uma parábola que Jesus Cristo contou e saiu registrada em Lucas capítulo 15, a parábola do filho pródigo, como a gente chama. Eu gosto de chamá-la de a parábola do pai bondoso. E nós temos ali um filho mais novo que pede sua herança ao pai. Bom, pedir a sua herança significa que ele considerava o pai morto. E quer fazer o que quiser da vida. Pega a sua herança, vai embora e vai viver do jeito que quer. E a gente vê o que acontece com aquele filho. Ele vai parar no pior lugar para um judeu, cuidar de porcos. E ele queria comer o que os porcos comiam, mas nem isso ele podia. Deus fala para Israel: eu criei vocês, eu cuido de vocês, e vocês agora se esqueceram de mim. Vocês não só se esqueceram, mas me consideram como morto, como aquele filho pródigo. Vocês querem fazer o que vocês querem, e isso tem destruído vocês. Mas vocês se acham no direito disso. E daí, para aprofundar essa ideia, ele vai usar duas figuras. Ele vai usar duas figuras bestiais. Não de animais inteligentes como um cão e um gato, que quando a gente chega em casa eles já começam a latir, já começam a abanar o rabo, o gato já vem passando entre as nossas pernas, o cachorro também, agradando quem dá comida para ele. Mas ele vai usar do boi e da mula, do jumento,
Animais que não têm essa estimação toda pelos seus donos, mas que reconhecem quem cuida, quem trata deles, quem os ama. É essa figura toda aqui que a gente tem. E Deus vai dizer: vocês não me reconhecem, vocês não se relacionam comigo. Conhecer aqui significa se relacionar. Eles eram chamados de o povo de Deus, se alegravam por serem chamados o povo de Deus, se alegravam por serem reconhecidos como o povo do Deus Santo, mas eles não se relacionavam com Deus. É interessante a gente olhar aqui, porque Deus vai usar um nome dele. No Oriente Médio, naquela época era muito importante o nome. O nome significava parte da personalidade da pessoa. E Deus vai usar aqui para falar com eles Yahvé. Primeira vez que Deus usou esse nome e se revelou para o povo de Israel foi quando ele chamou Moisés para ser o líder deles, lá em Êxodo 3. E lá Deus vai dizer: eu sou o que sou. Yahvé significa o Deus imutável, o Deus que não muda. Significa também o Deus que é eterno, por não se mudar, ele é eterno. Significa também o Deus fiel. Mas mais do que isso, Yahvé, quando Deus usa esse termo Yahvé, significa o Deus da aliança que se relaciona com eles. E Israel tinha se esquecido de Deus, se esquecido que precisava se relacionar com Deus, se esquecido daquele que cuidava deles. E daí Deus vai usar aqui, vai fazer uma série de acusações contra eles, mostrando como ele via o coração daqueles homens que se diziam tão perto de Deus, mas na realidade estavam tão longe de Deus. Vai dizer que eles eram nação pecaminosa. Não era só um povo, mas era a nação inteira. Eles eram um povo carregado de iniquidade. Iniquidade significa crimes, meus irmãos. Crimes, ele vai chamar o povo de criminosos. Vai dizer que eles eram raça de pessoas malignas, que só pensavam no mal e só tinham mal dentro deles. Vai dizer que os seus filhos eram corruptores. Não só eram maus, mas corrompiam os outros. E logo no início do versículo 4 ele vai dizer: ai de vocês, eu tenho dó de vocês, ao ver a situação de vocês, eu choro, porque vocês são pessoas que se esqueceram de mim e só andam nos seus caminhos. A partir daí Isaías vai dizer: e para piorar isso, vocês me abandonaram e voltaram para os ídolos das outras nações. Naquela época, cada cidade, cada tribo, cada povo cria num Deus diferente. Os filisteus criam no Deus Dagon. Outras tribos, outros povos naquela região criam em Baal. Outros criam nos ídolos egípcios. E Deus teve tanto trabalho com aquelas pessoas. Demorou 40 anos para eles saírem do Egito e irem para a Terra Prometida. Deus tinha poder para fazer isso em 4 meses, em 1 ano. Mas Deus entendeu que precisava fazer isso para que tirasse os ídolos do coração deles e eles crescem no Deus único e verdadeiro. E agora, eles não se relacionavam mais com Deus, mas se relacionavam com os outros ídolos, com Dagon, com Baal, com os ídolos egípcios, e inventaram outros, tantos. Mas mesmo assim, ainda iam buscar e oferecer sacrifícios em Israel, no Templo de Jerusalém. Olha só que contrassenso. Não tinham coragem de assumir que realmente tinham deixado a Deus, o Deus verdadeiro. A partir daí,
Deus vai usar uma figura de saúde, vai dizer que eles estavam doentes e a situação deles era terrível. Tinham feridas inflamadas, feridas com pus, imagine isso. Feridas purulentas, feridas infeccionadas que não foram tratadas. E já estavam ali, estavam matando eles, mas eles não percebiam. Aliás, há uma igreja em Apocalipse que recebe uma carta à igreja de Laodiceia, dizendo que eles estavam mortos, mas pensavam que estavam vivos. Pensavam que eram sãos, mas estavam doentes. Essa era a mesma situação de Israel. Eles estavam destruídos e não valia a pena mais simplesmente discipliná-los. Mas agora eles seriam disciplinados de tal forma que no futuro próximo eles iriam ser levados como cativos, perderiam sua terra, que era a punição maior que Deus tinha falado no livro de Deuteronômio. Eles estavam doentes, mas pensavam que estavam sãos. O profeta Isaías, inspirado por Deus, usa uma outra figura de linguagem, faz uma outra comparação. Que eles eram como choça, que eles eram como uma roça que tinha sido colhida, mas não colhida bem, não com cuidado, mas um campo que foi colhido de qualquer jeito, que tinha sido destruído, que não dava mais para aproveitar, que a única coisa que tinham lá eram umas cabaninhas, uma choça, que as pessoas usavam para ficarem escondidas durante a colheita, já que a cidade era muito longe. E essas choças, essas cabaninhas, eram feitas de palha. E você sabe melhor do que eu. Palha com o tempo seca, a única coisa que serve é para virar ou adubo ou ser jogado ao fogo. Deus fala, olha, vocês se esqueceram de mim, se rebelaram, foram fazer tudo o que vocês quiseram, e é essa a situação de vocês. Mas me chama a atenção o versículo 9, que Deus ainda amava eles, deixou alguns deles, para que eles não virassem de novo Sodoma e Gomorra. Quando a gente pensa em Sodoma e Gomorra, a gente começa a pesquisar, e nós vamos lá para o livro de Gênesis e nós vemos que aquelas cidades foram destruídas por causa do seu pecado. Deus fala assim, vocês são parecidos, semelhantes com Sodoma e Gomorra, mas eu estou cuidando de vocês. Bom, o que esse texto tem a ver comigo e com você hoje? A palavra de Deus diz que quem crê em Jesus Cristo se relaciona com Deus e é o novo Israel de Deus, é o povo de Deus. Aliás, Pedro pega um versículo do Pentateuco e usa lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, dizendo, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, hoje em dia, se você crê em Jesus Cristo, você faz parte do povo de Deus. Israel tem importância, teve uma importância espiritual antes, hoje em dia tem uma importância política, nós devemos respeitá-lo por causa da sua história, mas hoje em dia quem é o povo de Deus são aqueles que creem no seu nome. Nós somos filhos de Deus. É o que fala João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos a quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Bom, pensando nisso, eu e você devemos nos relacionar com Deus. E devemos temer ao Senhor. É o que fala Provérbios capítulo 1. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que obedecem. Eu e você precisamos aprender a amar a Deus e a servir ao Senhor. Não do jeito que a gente quer, não da forma que a gente quer, mas vivendo de perto do Senhor, se relacionando com Ele, considerando Ele como o nosso Deus e não como aquele que vem simplesmente para satisfazer a nossa vontade. Deus é Deus e Ele tem cuidado de nós.
Ele tem cuidado de mim, de você todos os dias, como cuidou de Israel e está cuidando de nós hoje. A cada manhã a gente vê o cuidado de Deus. Então, por isso que nós devemos amá-lo, temê-lo, nos relacionar com Ele. Outra lição que eu tiro aqui e vejo desse texto é que nós precisamos pedir para que Deus sonde nosso coração e que eu e você amemos ao Senhor de todo o nosso coração, pois é essa medida que Deus quer de mim e de você. Não dá para a gente viver simplesmente fazendo aquilo que nós queremos, mas nós precisamos amar e temer ao Senhor. Mais uma lição que eu vejo: talvez nós estejamos doentes e nem percebamos. Mas eu tenho uma boa notícia para você: Jesus Cristo disse que veio para os doentes e não para os sãos. Então, há esperança para você. E isso tem tudo a ver com a última lição. Apesar de tudo, apesar da disciplina, apesar da correção, apesar de Deus ser um coração triste ao nos ver, Ele ainda nos ama e Ele ainda cuida de nós. É isso que fala o versículo número 9. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te suplicar que o Senhor refaça a nossa vida, que nós aprendamos a te amar, a te servir e a nos relacionar contigo, Pai. Que o coração do Senhor se alegre conosco e nós nos alegremos em Ti, Pai. Abençoa-nos, Pai. Cuida-nos, Pai. Abençoa as pessoas que estão ouvindo esse programa, assistindo esse programa. Fala ao coração delas, Senhor Deus. E é isso que nós te imploramos, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até o próximo programa. Fique com a programação da Nova Era TV. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente